Graça e paz. Tomem o assento. Tudo foi pago. Nós não podemos acrescentar mais nada, irmãos. Graças a Deus por isso. Tudo o Senhor Jesus fez. E nós somos beneficiados por sua graça, pelo seu favor. E que alegria poder, nesta noite, pensar sobre Cristo Jesus. Olhar firmemente para Jesus. A proposta desta noite como mensagem é justamente olharmos para Jesus. Ele que fez tudo por nós, de maneira soberana, livre, por amor, Ele se entregou pelas nossas vidas, Ele tomou o nosso lugar, graças a Deus por isso. Quem aqui estava domingo passado, nós ministramos Isaías capítulo 32, versículo 2, que diz que o Cordeiro, o Senhor Jesus, um texto que é messiânico, ele se apresenta como esconderijo, como uma grande rocha, como proteção à tempestade, como águas que jorram mesmo em meio ao deserto. E ali naquele texto messiânico, Cristo foi apontado, e nós pensamos domingo passado sobre a importância de entendermos que o reinado de Jesus, diferentemente dos reinados injustos, daquilo que nós entendemos como fruto da pecaminosidade do homem, o reinado de Cristo é justo, que nos serve como esconderijo, que nos serve como proteção, que nos serve como refrigério, e nós falamos e ministramos em Isaías capítulo 32, versículo 2. Naquele contexto, ali uma profecia que apontava de forma messiânica a Cristo, que apontava para o Senhor das nossas vidas. Nesta noite, nós queremos olhar para um texto que se encontra no Novo Testamento. Cristo esteve na terra, o prometido chegou, e como esconderijo ele se apresentou, como bálsamo, como refrigério a corações que estavam em contexto desérticos, secos, áridos. Cristo se apresenta como a solução. Estamos nesta noite diante de um texto, iremos ler Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos traz esta realidade. Cristo já esteve entre os homens, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E agora o autor aos Hebreus nos mostra e apresenta a todos nós nesta noite esta escritura que aponta para todos nós a importância de Cristo Jesus. Quero lhe convidar a que você possa abrir Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos juntos, o versículo 2, bem forte, irmãos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Senhor, aqui nós estamos, e de fato o Senhor é vivo, é poderoso, o Senhor fez tudo por nós, e queremos te agradecer por isso, Pai. Aqui estamos diante da Escritura, e a minha oração, juntamente com os meus irmãos, é que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor nos dê entendimento, que Cristo seja apresentado como única solução para as nossas vidas, que possamos olhar para Jesus, autor e consumador das nossas vidas e de todas as coisas, que possamos olhar para Cristo. Ó Deus, usa-me como porta-voz da Tua Palavra, que o meu coração esteja escravizado à Tua Palavra, Pai, que eu possa ensinar aquilo que está na Palavra, que eu possa ministrar aquilo que foi revelado, Pai. Ajuda-me na compreensão, ajuda os meus irmãos aqui nesta noite, e usa-me como instrumento dócil em Tuas mãos. Assim nós oramos, assim nós já Te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como dizíamos, eu queria nesta noite, mais uma vez, olhar e te convidar a olhar para Jesus. Domingo passado nós investimos tempo falando sobre isso. E não poderia ser diferente. Eu queria olhar para esse texto, que
pudéssemos pensar nesse texto, entendendo claramente que vivemos dias em que o foco muitas vezes é desvirtuado das nossas vidas, por N razões. Vivemos numa cultura, irmãos, que nos oferece tantas possibilidades, tantas realidades que se apresentam diante de nós, e não é de se assustar que, diante dessas possibilidades, N possibilidades, possamos perder o foco. A rigor, todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados a desvirtuarmos os nossos olhares, ou o nosso olhar. Há tantas propostas, há tantas coisas que não são tão essenciais e tão importantes, que insistem em levar aquele que conhece a Deus a tirar os olhos de Cristo Jesus, a fitar os olhos e focar em tantas outras realidades. Pois nós vivemos hoje, irmãos, em uma cultura extremamente dispersa. Há uma infinidade de seduções aí. Somos seduzidos constantemente por infinidade de ofertas. E nós temos falado aqui diariamente sobre isso. E vejam, e pensem comigo, isso vai criando uma ciranda de opções. Uma ciranda de opções que constantemente tentam furtar o nosso olhar de Jesus. Aqui olhemos para outros lados, aqui olhemos para outras realidades, aqui procuremos outras opções. O texto que lemos nos fala sobre a importância de não andarmos distraídos, a importância de olharmos para o autor de todas as coisas. Como dizíamos, nesta cultura que nos apresenta tantas possibilidades, por vezes somos tão ansiosos, tão inquietos, tão distraídos. Percebam, aqui um texto inspirado pelo Senhor Deus, que nos conhece, que sabe que nós somos extremamente levados pelas distrações da vida. Eis a razão pela qual o autor disse: olhem, fitem, sejam extremamente dedicados a este ato, como igreja, como filhos, como servos. O texto que lemos nesta noite está inserido nesta epístola que é fantástica. Se você fizer um comparativo, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles irão investir suas escrituras de maneira fidedigna a um fidedigno testemunho dos atos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles retratam o ministério terreno de Jesus. Eles nos mostram seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, enquanto esta carta, diferentemente dos evangelhos, esta carta tem como objetivo relatar, irmãos, o ministério celestial de Jesus. O porquê e a importância disso? Vejam, Cristo foi assunto aos céus. Cristo está assentado no trono. Cristo exerce o papel de sumo sacerdote, de advogado, de intercessor por todos nós. A importância de reconhecer isso, irmãos, é que nós precisamos entender, irmãos, que o ministério de Cristo, que no seu ministério terreno vence todas as coisas e é exaltado, a importância de entender isso é compreender que o ministério de Cristo é superior a qualquer outro ministério. Se não, vejamos, se você abrir essa epístola, o autor dela tem como objetivo retratar essa realidade. E vai lá para o capítulo 1 de Hebreus, para que você entenda. Olha como o autor, ele abre esta carta. Veja, ele tem como objetivo, como fulcro, irmãos, nos apresentar o ministério eficaz de Cristo, em cuidar, em interceder, em ser advogado, em conduzir, em ser o sumo sacerdote, em nos afirmar que Ele está assentado no trono, em nos dizer que Ele foi assunto aos céus. Olha como o autor aos Hebreus começa essa carta. Eu quero lhe convidar para que você possa ler comigo os 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus. Toda igreja, bem forte, irmãos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais
pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Eu não sei vocês, meus irmãos, mas quando eu pego essa epístola, esta carta, eu percebo a intenção do autor em dizer: olha, nós estamos diante daquele que é superior, muito superior. Deus falou, mas nós estamos diante daquele que é o próprio Deus encarnado. Há uma intenção do autor em mostrar aos leitores primários aqui de que as situações da vida não podem distrair os nossos olhares. Somos tentados por N coisas, irmãos. Tentados a não olharmos as Escrituras. Eu sou tentado a não ser religioso, sistemático na leitura da palavra. Eu sou tentado a fitar os meus olhos em tantas outras coisas. O texto que lemos nesta noite convida-nos a um compromisso de não permitir que as distrações da vida venham tirar o nosso olhar daquilo que de fato é essencial, irmãos. É Cristo Jesus. A leitura desta noite é um replicar do texto da semana passada, Isaías 32, 2. Que apontava, aqui também aponta, mas aponta olhando pelo retrovisor. Cristo é superior, Cristo é o Senhor de todas as coisas. A suma da carta aos Hebreus, irmãos, é retratar a centralidade da pessoa de Jesus. Cristo é central em tudo. Cristo tem que ser visto, irmãos, em tudo. Cristo tem que ser notado em tudo. Cristo tem que ser propagado em todos os momentos das nossas vidas, em nome do Senhor. Dito isso, olha como o texto começa e como o capítulo 12 começa. Portanto, eu não sei se chama a sua atenção, mas o texto, versículo 1 do capítulo 12, começa com uma conjunção conclusiva. Portanto. O que é uma conjunção conclusiva, pastor? É como se o autor quisesse trazer e fazer nota do que ele acabou de dizer no capítulo 11. Ele destaca o que ele acabou de escrever no capítulo 11. E vejamos, irmãos, o capítulo 11 retrata a todos nós as histórias dos heróis da fé. Para então, o autor aqui, aos Hebreus, chegar a uma conclusão, que há um grande número de pessoas que conseguiu cumprir seu propósito e não perdeu o foco, e não deixou de olhar para Cristo. Se eles assim fizeram, nós, mesmo numa cultura pós-moderna, com tantas distrações, com tantas realidades, com tantos convites, nós também podemos fitar os nossos olhos em Cristo Jesus. Aleluia! E o autor diz: portanto, assim como eu acabei de dedicar um capítulo 11 para descrever curtas biografias a respeito de vidas, ou de homens e de mulheres, que viveram vidas focadas, apesar de inúmeras possibilidades e pressões, eles mantiveram seus olhos fixos em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Se você olhar o capítulo 11, esse capítulo 11 irá mostrar os heróis da fé. É como se o autor aos Hebreus, o capítulo 12, dissesse assim: olha, eles viveram e morreram fitando os olhos em Cristo, fitando os olhos nas promessas divinas. O autor entra no capítulo 12 com um relato e um apelo. Ele apresenta o elenco de homens e mulheres que viveram vidas focadas, e esses homens tornaram-se testemunhas. É como se o autor dissesse: olha para o texto, versículo 1 do capítulo 12, acompanha comigo mais uma vez o texto. Portanto, também nós, visto
que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos entender que se esses homens viveram as pressões que viveram, eles venceram, não porque eles são melhores do que nós hoje aqui, mas porque eles viveram vidas focadas em Cristo Jesus. Se eles conseguiram, que foram homens e mulheres semelhantes a nós, eu quero lhe dizer nesta noite, nós também conseguiremos, se olharmos de forma fiel ao autor e consumador de todas as coisas. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Se você olhar a lista, essa galeria destas testemunhas, você é encorajado, irmãos. O autor aos Hebreus tem intenção aqui no capítulo 12 de encorajar a igreja. Eu não sei se você já teve a desejo de estudar o capítulo 11, mas o capítulo 11 nos apresenta exemplos extraídos dos primeiros heróis, dos patriarcas, nos apresenta o testemunho de Moisés, nos fala sobre os israelitas em Canaã, pela fé, tudo pela fé, olhando, crendo, descansando, caminhando, não retrocedendo, mas caminhando com sabedoria, com foco, entendendo se Deus fez a promessa, Ele é fiel, se Deus disse, haverá de acontecer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é a nossa força, caminharemos. Olha aqui para mim, querido, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas não deixe de olhar para Jesus. O nosso olhar precisa estar focado em Jesus. Eu quero lhe dizer que quando o autor aos Hebreus nos fala que estes homens, eles servem de grande testemunha, ou como testemunhas. O que é que o autor quer dizer, queridos? O autor quer dizer que esses homens são referências às nossas vidas, em todos os sentidos. Referência de fragilidade, sim. Referência de inclinações do pecado, sim. Referências quanto à fragilidade humana, mas sobretudo referência para a minha vida de que é possível vencer, caminhar, progredir, apesar de nós. Valendo-se de Cristo, olhando para Cristo, fitando os olhos em Jesus, confiando em Jesus, crendo em Jesus e tendo a certeza que Deus, de maneira poderosa, olha o capítulo 11, eram peregrinos, eram necessitados, eram afligidos, eram errantes, mas eles olharam para Cristo, e quando nós olhamos para Cristo, nós somos mais do que vencedores, aleluia. Eu quero que você entenda aqui, querido, que o texto começa dizendo, olha, olhem para eles. Portanto, nós temos esses homens da galeria da fé como referenciais para as nossas vidas. Veja que lógica desse capítulo 12. Se eles são referenciais, o que é que nós devemos fazer? O que é que eles fizeram? Há uma lógica no texto. Eles tomaram algumas atitudes. Se eles são referenciais, por que eles conseguiram vencer? Pelas razões que são apresentadas a partir da parte B do versículo 1, que eu quero lhe convidar a pensar comigo. Vejam bem, o que é que eles fizeram? Por que eles venceram? Porque eles conseguiram vencer com tantas situações adversas aqui. Porque eles desfrutaram do melhor. Irmãos, entendam, o melhor não é na perspectiva do mundo. É o melhor na perspectiva de Deus. E às vezes, olha aqui para mim, o melhor de Deus para a gente é a enfermidade. É a porta fechada. É o deserto. É a dificuldade. Porque nesses momentos que nós entendemos, nós não estamos abandonados. Cristo, o autor e consumador de todas as coisas, haverá de permanecer conosco, aleluia. Ele não nos abandona. Então vejam, qual deve ser a minha postura frente a essa realidade que esses homens do capítulo 11 obtiveram bom testemunho por sua fé, obtiveram testemunho quanto à conduta deles. O que eu devo fazer? O texto explica para a gente. A primeira coisa que eu devo fazer, eu preciso desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente, ou seja, que constantemente vem assediar a minha vida. Olha comigo o final do versículo 1 que nos diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, é impossível caminhar e lograr êxito, ter uma caminhada fluida, como é uma palavra muito usada hoje, fluida, leve, vitoriosa, se eu não me desembaraçar daquilo que me assedia, o pecado.
Percebam, o texto aqui usa uma metáfora. O autor aos Hebreus, Paulo, usava muito isso. Por isso que algumas pessoas querem linkar Paulo como autor aos Hebreus. Não há provas para mim claras de que Paulo foi o autor aos Hebreus. Por isso que as pessoas pensam, acho que foi Paulo o autor aos Hebreus. Mas Paulo sempre usou como referência e como metáfora uma pista de corrida. E aqui ele usa a experiência dos corredores. Nesse contexto aqui, os corredores se preparavam para os jogos, por exemplo, bienais que havia em Corinto, colocando pesos em suas panturrilhas. Eles treinavam os corredores com pesos na panturrilha. Eles botavam peso e corriam no tempo de treino com peso, para que eles estivessem aptos para a corrida. Aquele que treinou com um peso maior, e não é fácil treinar e correr com peso, no dia da corrida ele se desembaraçava, ele soltava esse peso, e com certeza para você que corre sabe disso, que tem esse hábito, você corre de maneira mais leve, mais fluida, e o autor diz, olha, assim como esses corredores, nós precisamos na corrida, na caminhada cristã, na luta contra o pecado, nós precisamos nos desembaraçar daquilo que sobrecarrega, daquilo que é pesado, daquilo que me traz letargia, daquilo que me torna mais lento, daquilo que me prende, daquilo que sufoca a minha alma, desembaraçando-se de todo o peso do pecado que me assedia, que me convida, que se apresenta, que me apresenta tantas propostas. Fuja, corra, e com certeza você irá vencer na caminhada cristã, em nome de Jesus. Às vezes tem muita gente pesada, irmãos, porque o pecado seca os olhos, os ossos, seca a vida, seca a caminhada. Há um princípio estabelecido aqui para as nossas vidas: desembaraçar-nos para correr uma carreira cristã. Eu preciso me desvencilhar daquilo que é pesado. Tem muita gente pesada, irmãos. Tem muita gente carregando o peso do rancor, o peso da ira, da falta de perdão. Há tantas pessoas pesadas. Chegam e fluem para o templo e cantam louvores, às vezes religiosamente, mas Deus sonda e conhece os nossos corações, irmãos. Tem muita gente pesada, tem muita mente carregada. E aqui o autor ele quer dizer: você quer ser, portanto, você quer vencer como esses homens venceram, tira o peso, tira aquilo que é pesado, tira aquilo que atrapalha, que embaraça a tua corrida espiritual. E eu posso fazer um link aqui, irmãos, muitas vezes o apego a esta era presente, os deleites que o mundo proporciona, os apetites da concupiscência, dos desejos dos olhos, as preocupações terrenas, as riquezas, as honras, bem como outras coisas desse gênero, traz peso às nossas vidas. Há pessoas que acordam e dormem e não entendem o que diz o Salmo 127, é o Senhor que tem que edificar, é o Senhor que tem que prover, é o Senhor que está no controle, nada depende de mim e tudo depende de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor. Eu preciso entender que os meus atos precisam glorificar a Deus, irmãos. Por isso que o autor começa dizendo: olha, se eles fizeram porque eles entenderam que aquilo que era pesado para eles se fez necessário se desvencilhar. Há crentes mais lentos na corrida. Lembre-se, o autor pensa em uma corrida aqui. Há crentes mais lentos na corrida. Há crentes que estão letárgicos. Como eu posso resolver isso, pastor? Desvencilhando-se dos entraves. Tem crente que se apega a besteira, irmãos. Tem alguns entraves que atrapalham a nossa caminhada cristã. Eu estou com raiva de fulano, não vou para a igreja. Entrave, irmãos. Larga disso, pede perdão, vai louvar a Deus. Eu não gosto de fulano. Vai orar, meu irmão. Entraves. Vocês percebem isso, irmãos? Isso só atrapalha, isso torna a vida pesada. Isso traz uma caminhada cristã que não flui, irmãos. E essas pessoas são mais lentas, como deveriam ser. São mais lentas. Elas não caminham, elas não correm.
outras coisas começam a pesar sobre a nossa vida, e aí, irmãos, vejam, o texto fala de uma carreira, fala de uma proposta de corrida, porque, vejam, se o pecado que tão facilmente nos assedia tomar o nosso coração, nós teremos uma caminhada pesada, embaraçosa. Tem muito crente pesado e embaraçoso. E se você olhar para o texto diz que tenazmente, constantemente, que facilmente se apresenta diante das nossas vidas. O Calvino traz o comentário desse capítulo, desse versículo, dizendo o seguinte: o autor não está se referindo a pecados externos, como alguns chamam aqui. Calvino está falando aqui nesse texto de pecados internos, mentais, espirituais, atuais. A fonte do pecado está aqui, irmãos, aqui, no nosso ente, na nossa mente. Começa aqui, irmãos. Isso pesa. Tem gente que aparentemente está bem, mas a mente está pesada, está envolvido com pecado, está sendo tentado, está aqui no culto agora, mas sabe que amanhã, na segunda-feira, o pecado está lá batendo a porta. Isso traz peso. No momento de culto, aparentemente houve um desvencilhar desse pecado. Canta, levanta a mão, ouve a palavra, dá até amém, glória a Deus, sente leve aqui no tempo, mas sabe, ao terminar este culto, o pecado vai estar ali. Há uma proposta de Deus para o teu coração hoje à noite. Amém, meu irmão? Livre-se desse peso para a glória de Deus, em nome do Senhor. Está pesado, querido. Olha o que o texto diz: desembaraçando-se. É interessante, se você estudar sobre isso, o autor traz a ideia de que o corredor ele vai soltar as amarras do peso na panturrilha. Ele investe tempo em desamarrar isso. Solta o peso, solta o peso. Sabe que essa ideia do autor me traz a compreensão que eu preciso soltar, eu preciso largar, eu preciso abandonar o pecado. Olha aqui para mim, querido, o que tem trazido peso ao teu coração? Quem sabe hoje à noite é noite para deixar esse peso de lado para a glória de Deus, em nome do Senhor. Quem sabe hoje é noite libertação. Vou repetir. Quem sabe hoje à noite é noite de libertação em nome do Senhor. O peso vai sair, o peso vai ser desvencilhado. E vejam, há uma lógica aqui da perspectiva de uma corrida, porque o autor está tratando sobre uma carreira, sobre uma corrida. Olha para o texto, a parte C nos diz: livre-se do peso. E olha o complemento, verso 1, vamos ler juntos, finalzinho: corramos com perseverança a carreira que nos está. Mais uma vez, irmãos, corramos a carreira. Irmãos, fantástico esse texto. Veja que é uma lógica. Não adianta também você se desvencilhar do peso e dizer o seguinte: estou livre. Não, a vida continua, querido. O texto apresenta uma corrida, um propósito para as nossas vidas. E este propósito, ele não é colocado por nós mesmos. Este propósito é posto por Deus. O autor aos Hebreus chama a este propósito de carreira que nos está proposta. Não é, eu não defino essa carreira, eu não digo que tem que ser, eu não dito, eu não decreto, eu não estabeleço. Ela está proposta, ela está colocada, ela está posta, ela está definida, ela está revelada, e nós temos a revelação especial que é a palavra. Como eu posso entender essa carreira? Como eu posso caminhar? Como eu posso correr? Como eu posso prosseguir? Como eu posso cumprir, assim como esses heróis da fé cumpriram, olhando para a proposta, estudando a proposta, pesquisando a proposta, estudando a proposta? Esta proposta já foi revelada, seja Deus glorificado para sempre. Corramos, irmãos. Todo corredor, ele tem uma série de compromissos antes de uma corrida, irmãos. Eu vejo alguns corredores aqui da IPF e tomo-os como base e percebo que eles são regrados, eles são dedicados, eles são comprometidos. Há uma agenda a ser cumprida, irmãos. Vejam que sabedoria de Deus, dando ao autor, aos Hebreus, diz: olha, você precisa fazer assim como os corredores faziam. Vocês precisam cumprir essa carreira. A vida tem sentido, irmãos. Vejam, pensem comigo.
A vida tem sentido, e o sentido desta vida, esse sentido foi estabelecido pelo próprio Deus. Todas as vezes que eu tento dar sentido à minha própria vida, eu não consigo correr a carreira cristã. O sentido foi dado por Deus, e nós precisamos convidar todos os dias Deus para que Deus nos ensine. Deus, ensina-nos qual o sentido desta vida. A carreira está proposta aqui. Nós precisamos compreender isso. Há um sentido estabelecido. Por exemplo, eu poderia passar o resto da noite apresentando textos bíblicos aqui que nos dão sentido. Por exemplo, se você ler Efésios 1, versículo 4, está escrito lá: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Isto é um sentido. Você foi chamado para correr uma carreira cristã que revele santidade, comunhão com Deus, vida irrepreensível. Eu fui chamado para ser, eu posso citar também, sal e luz deste mundo. Há um sentido estabelecido, há uma carreira proposta, e o texto diz: corramos com perseverança. Ao estudar a palavra perseverança, o texto reclama de nós a compreensão de que tem que ser uma corrida com paciência. Outro dia estava conversando com os corredores da IPF e me explicaram a diferença daquele que corre em um tiro curto e aquele que corre em distâncias mais longas. Ele disse: pastor, é totalmente diferente. Pega um cara que é corredor de 100 metros e pega um cara de grandes maratonas, eles não podem correr na mesma corrida. E aí, a ideia do texto aqui, irmãos, obrigado Ricardo, é tomar emprestado a ideia de um corredor de grandes maratonas, porque a nossa vida é uma maratona, porque a nossa carreira é longa, porque a nossa caminhada cristã não se resume em pequenos tiros, ou seja, é no final de semana, é no sábado no matinal, é no culto no departamento da igreja, é no domingo de manhã e domingo à noite na igreja. Não, isso é um tiro curto de corrida. O autor diz: não, a corrida tem que ser paciente, tem que ser perseverante. Esta expressão lembra-nos o aspecto de uma caminhada de fé, irmãos. Devemos buscar por fé, porque ele termina o capítulo 11 dizendo: esses homens que viveram, que foram pecadores finitos, limitados, eles correram uma carreira perseverante e com paciência, e observando os milagres que Deus estava proporcionando às suas vidas. O Deus que agiu com esses homens aqui no Velho Testamento é o mesmo Deus que me salvou e que te salvou, que haverá de transformar, de renovar e de operar milagres para a glória do seu próprio nome. Amém, Senhor. O autor diz: corram com paciência. O autor foi muito preciso aqui. O autor estava escrevendo aqui, chamando a atenção dos judeus, dizendo: olha, assim como Deus fez no passado, Deus, Ele haverá de fazer no presente. Vejam, há umas dicas aqui claras: tirem o peso para correr bem e sejam pacientes na corrida. Eu não sei se você já correu 5 quilômetros, 10 quilômetros, sabe que tem um momento, até chegar a 10 quilômetros, dá 11, mas não dá 10. Eu não vou nem perguntar quem já correu 10 quilômetros aqui para não ter um sentimento de vergonha. Eu vou diminuir. Quem já correu 5 quilômetros aqui? Levanta a mão. 5 quilômetros. Correndo, irmão, né? Andando. Porque tem umas corridinhas que é meia boca, né, irmãos? Corre 1, descansa 2. Aí corre 1, aí bota lá no Instagram: 5 km. Verdinho lá. Ui, corri. Eu estou falando correr, meu irmão, assim, ó. 5 km. Eu vou perguntar, eu fiquei curioso agora. O homem é curioso, né, gente? Quem já correu 10? Levanta a mão aí, 10. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Não vou nem perguntar 15, porque de 5 para 10 houve uma queda vertiginosa aqui. Vou parar por aqui. Quando você corre 10 quilômetros, quando você chega em 9 quilômetros, o seu corpo está exausto. E na sua cabeça chega em 11, não chega em 10, meu irmão. Você fica ali, não chega não, meu Deus. Há uma luta mental para isso. Há um desgaste mental. Parece que o tempo não passa, meu irmão. Parece que o tempo passa. O autor quer dizer o seguinte: sejam pacientes. Ele faz um comparativo às provações desses homens em Hebreus capítulo 11.
Parece que não vai dar, parece que não termina, parece que a crise não acaba, parece que a enfermidade não me larga, parece que a porta não se abre, parece que o milagre não chega. Corra, corra, corra. E quero lhe dizer nesta noite: aquele que começou a boa obra vai completar, em nome de Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. A vontade é que quando chega em 9 km, dizer o seguinte: quem vai é o guarda agora, eu vou parar aqui. Parou, meu irmão, não chega não. Corra. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você tem pensado até em desistir. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje à noite? Seja perseverante. Seja perseverante. Corra. Por que numa corrida de 10 km, irmãos? Não adianta sair correndo na frente, não. Veja assim a São Silvestre, irmãos. Eu vejo aquele pessoal empolgado, todo caracterizado. Isso é fumaça. Aí começa, pum, correndo. Depois de 5 quilômetros já começam a ficar para trás. Já param para tomar uma água, chupar um sorvete do lado, tirar foto. Tem que ter constância. O texto aqui quer nos trazer a compreensão de constância. Eu fico muito preocupado, irmãos, com crentes que têm uma gangorra espiritual. Eu fico muito preocupado. O autor fala sobre equilíbrio aqui. Perseverança é sinônimo de equilíbrio. E como nós equilibramos? Eu já tive a graça de ter, e a bênção de ter uma pessoa me orientando a correr do meu lado. Disse assim: não adianta você correr muito assim não. A dosagem das suas passadas, da sua corrida, tem que ser equilibradas. Porque não adianta correr muito, dá 4 km, você não aguenta nem andar. Equilíbrio, isso vai progredindo. E eu vejo alguns crentes que é uma corrida, sai como se fosse um corredor de tiros curtos, mas no primeiro quilômetro já desiste, já não é mais aquele crente eufórico, empolgado, animado, adorador. Não, nós não podemos entrar nessa gangorra espiritual. O autor é cônscio, é claro, é consciente, diz assim: sejam pacientes, sejam perseverantes. O desejo é arrancar, é terminar logo os 10 quilômetros. Não, sejam perseverantes. Quero lhe dizer nesta noite: sejam pacientes, irmãos. Porque o tempo é determinado por Deus. O socorro vem de Deus. A graça vem de Deus. A bênção vem de Deus. E o autor diz: sejam pacientes. Mas nessa paciência eu não posso desviar o meu olhar. Lembro-me, permitam-me, tendo essa orientação de uma pessoa ao meu lado, assim: olha, fita os teus olhos na frente ali. Você começar correndo, olhando a paisagem ali na Pajuçara, na Ponta Verde, olhar o mar, você vai fitando, seja olhar firme. Tem que olhar firme, tem que ser. Qual é a tua meta? Ali 5 km? Vá até o final, seja constante. Olha o que o autor diz: na corrida, o corredor tem como objetivo passar na reta final. Se ele olhar para a arquibancada, se ele for desviado em seu olhar, ele perde. Ninguém também corre olhando para trás. Olha, eu estou na frente e vendo. Não, ele tem que olhar para a reta final. Ele tem que entender que o seu olhar tem que ser perseverante, ou seja, paciente, constante, mas ele não pode tirar os seus olhos da reta final. Como é que o autor encontra uma orientação espiritual quanto a isso? Está no versículo 2, irmãos. Eu quero lhe convidar a que você possa ler comigo, diz assim, a olhar comigo, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente. Veja que maravilha desse texto, irmãos. Jesus tem que ser visto. Eu preciso fitar os meus olhos em Jesus. Eu preciso me empenhar nessa corrida, nessa disputa, nessa luta, mas eu preciso me empenhar tendo o meu olhar fixo na reta final. Eu preciso manter com paciência os meus olhos fitos, focados em Jesus. Eu não posso ser distraído, irmãos. Tem muitas coisas, como dizíamos na introdução, que tentam distrair o nosso olhar. Olha para Jesus. Quem sabe tem pessoas até em casa agora decepcionadas com a igreja. Quero lhe convidar a olhar para Jesus em nome do Senhor. Nós somos distraídos, irmãos, por pessoas que nos machucam, por pessoas que nos decepcionam, por pessoas que nos traem,
por pessoas que muitas vezes tentam apunhalar as nossas vidas pelas costas. Não vai pelo caminho da distração, de ficar olhando quem faz isso. Eu quero que você, nesta noite, fite os seus olhos em Jesus, em nome do Senhor. O autor diz: olhem firmemente. Tem um escritor, já citei muito esse escritor aqui, mas permitam-me mais uma vez, Simon Kistemaker. Ele vai dizer o seguinte, que o escritor de Hebreus não coloca o nome de Jesus entre aqueles heróis da fé. Veja, a galeria da fé ficou no capítulo 11. Jesus, ele abre a epístola dizendo que Jesus é superior a todos os profetas, a todos os homens que viveram. Jesus é superior. Ele dá aqui um reconhecimento especial, pois ele o chama, diferentemente dos heróis da galeria de Hebreus 11, ele o chama de autor e consumador da fé. Jesus é o autor da nossa salvação, Jesus é o precursor, entrou no santuário celestial, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, Ele nos conduz a esse santuário. Jesus é o autor de todas as coisas, Jesus tem a primazia. Não troque Jesus por nada. Jesus tem que ser olhado, amado, adorado, exaltado por todos nós nesta carreira cristã, em nome de Jesus, aleluia. Olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu quero concluir essa exposição dos versículos 1 e 2, lhe mostrando aqui no texto, que há uma ideia similar, quando Paulo encoraja os filipenses, lá no capítulo 1, versículo 6, texto que eu já citei para vocês aqui. Diz lá, está escrito, que Jesus, o Senhor Deus, que começou boa obra em vós, levará à conclusão até ao dia de Cristo Jesus. Se você crê nisso, diga amém, eu creio. Por que eu devo tirar os meus olhos daquele que vai completar essa obra? Porque ouvir as propostas deste mundo, por mais tentadoras que sejam, por que tirar os olhos da reta final? Há promessas, querido. Eu quero dizer para você, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, aleluia. Há promessa, nós veremos eternamente com Ele. Há promessas, os dias são maus e difíceis. Há uma Jerusalém nova, Jerusalém perfeita, maravilhosa. Ele preparou, João capítulo 14, moradas, está tudo pronto. Ele nos espera, estaremos lá eternamente ao seu lado. Não tire os seus olhos de Jesus, aleluia. Ah, pastor, está difícil, em casa está difícil, o trabalho está difícil. Em nome do Senhor, olhe firmemente para Jesus. Tem que ter propósito, tem que ser constante, tem que ter perseverança. E aí o autor vai dizer o seguinte, para a gente fechar aqui, é que Jesus, olha o que Ele fez. Olha para Jesus, porque Ele pagou um preço altíssimo por nós, o qual, verso 2 ainda, a continuação dele, em troca, diz a palavra, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Ele foi humilhado, vergonhado, cuspido, maltratado, desdenhado, negligenciado, zombado. Ele passou por tudo isso por amor às nossas vidas. Mas louvado seja Deus, o autor irá completar dizendo: Ele venceu tudo isso. Sabe onde está Jesus? Está sentado à direita do trono de Deus, aleluia. Não tira os teus olhos de Jesus. Eu vim aqui hoje à noite para dizer ao teu coração que existe um centro na vida. O centro da vida não é a tua família, não é o teu trabalho, não é o teu salário, não é a tua estabilidade. O centro da tua vida, quem sabe você está à procura dessas coisas, isso não é a estabilidade da tua vida não, isso não é o centro da tua vida. O centro da sua vida, da minha vida, tem nome: Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim, aquele que por meio de quem tudo existe, para quem todas as coisas convergem. Diante dele se dobrarão todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará o Senhor Jesus como Senhor e Deus, aleluia. Você é convidado, eu e você, a olharmos para Jesus, porque o texto diz que o Jesus que nós conhecemos e amamos e servimos, Ele está numa posição de rei. Ele está no trono, louvado seja Deus. Ele está à direita de Deus. Palavra de Deus para a gente hoje à noite. Você quer vencer, querido? Não é dando o seu tudo, não é dando uma oferta alta, nada disso. Isso aí é coisa do capeta.
Quer ser vitorioso? Ter que ser ganho. Nada disso. São as vitórias efêmeras e passageiras que o mundo apresenta. Você quer pegar a galeria de Hebreus 11 e trazer para a sua realidade de homens que venceram? A palavra aqui é clara para a gente. Não tire os seus olhos de Jesus. Está difícil em casa? Olha para Jesus. O casamento é um desafio? Olha para Jesus. A família está complicada? Olha para Jesus. O trabalho é extremamente desafiador? Olha para Jesus. Está difícil caminhar na igreja? Olha para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. O autor e consumador de todas as coisas. Aleluia. Amém, Senhor.